esse tempo que a gente está vivendo, não é? Sou uma espiritualidade ligada direta, né, a Opus Dei, né, e um tempo que a gente vive de rótulos, né, né? E qual o caminho que o senhor poderia considerar para um equilíbrio de convivência na nossa vida dentro da igreja? Não só de convivência, mas de caminhar junto, não é? É lícita, por exemplo, a força de expressão em defesa da igreja, apontando ou considerando um erro, por exemplo, na internet, as pessoas que às vezes fazem isso, por exemplo, né? Tem outros caminhos para se considerar um amadurecimento eclesial, não é? Na visão do Dom Carlos Lema, que a vida toda ali, como padre, tudo ligado à espiritualidade da Opus Dei, o que é que a gente poderia levantar sobre isso aqui na nossa conversa? Olha, eu penso em duas ideias. A primeira, em considerar que a igreja é a nossa família. Nós somos filhos da igreja, somos irmãos. É considerar que a quantidade de assuntos que nós temos em comum com os outros católicos é muito grande. É quase que 90%, 95% das questões nós estamos de acordo, não é? E nós temos o mesmo credo, nós temos os mesmos sacramentos, nós temos os mesmos meios de santificação, nós temos o mesmo magistério da igreja, do Papa. Nós temos, a maioria das coisas nós temos em comum, não é? A igreja, portanto, não há motivo para separações e divisões. Ao contrário, temos grandes motivos para termos as coisas em comum. Existe, como ela é a igreja católica, católica quer dizer universal. Católica quer dizer que ela acolhe diversos carismas, diversas espiritualidades, e tudo isso é uma riqueza para a igreja, é um dom de Deus para a igreja. Quando surge uma nova associação, uma nova instituição, uma nova congregação, tudo isso é um enriquecimento, né? A igreja, a gente vê que tem tantas atividades, né? A gente vê católicos que têm iniciativas surpreendentes, a gente nunca ouviu falar, né? Eu nunca ouvi falar. Por exemplo, agora em janeiro, no curso dos bispos, em que houve lá na Arquidiocese do Rio, o tema foi novas comunidades. Nós fomos visitar um shopping do Rio de Janeiro, em que tem uma capela lá dentro, e os jovens missionários do Shalom fazem um trabalho fantástico lá dentro, fazem abordagem das pessoas e tal, tem missa, tem atendimentos, né? Então, depois um outro padre que tem uma capela dentro das comunidades do Rio de Janeiro, né? A comunidade, por exemplo, aquela famosa Complexo da Maré, sim, ele está lá dentro há 20 anos, ele conhece todo mundo, conhece os chefes do tráfico, conhece não sei o quê, e faz atendimentos naqueles becos, faz oração lá com o pessoal, né? A igreja tem tantas iniciativas diversificadas que é uma riqueza, né? Então, eu penso que tudo isso nós temos em comum, né? E eu acho que como irmãos e como filhos da mesma mãe, nós não... Claro, às vezes temos diferença de ponto de vista, né? Naquilo que existe liberdade, cada um pode pensar como quiser. A igreja não tem uma posição, por exemplo, em relação à economia ou à política. É um assunto que está à mercê da liberdade de cada um. Cada um pode escolher isso, aquele, pode... Não é? Isso não deveria ser motivo de divergência entre nós. Temos que respeitar, né? Nós só devemos haver uniformidade naquilo que é comum, é o denominador comum, né? Que é a doutrina da igreja, o ensinamento do magistério. Aí a gente não discute, porque a gente aceita, né? Pois no numerador, aí você põe um monte de coisas que cada um pensa de maneira diferente. Isso acontece em relação às pessoas e acontece em relação às instituições, não é? Não é porque a gente querer que todos pensem do mesmo modo nas questões que Deus deixou a livre decisão das pessoas, entendeu? Muito bom.